essa entrevista vai servir para mim também, porque eu não sei beber água corretamente, porque primeiro eu tenho que andar sempre com a garrafinha, porque eu acabo esquecendo. Existem até aplicativos hoje, onde a gente está baixando no celular para ter aquele lembrete. E aí, como eu falei, a água é importante em tudo na nossa vida. Quando a gente está chorando, quando a gente está sorrindo demais, quando engasga, tudo vem que a água para nos salvar. Então vamos falar dessa importância e desses cuidados para ficar atentos, né? Sim, a água é o composto de maior porcentagem no corpo humano, então é necessário extremo cuidado com a reposição dele para evitar diversos problemas, né? Seja desidratação ou alguns outros problemas mais graves. A gente teve um caso recente que, inclusive, está todo mundo nesse momento em oração por uma cantora muito querida, que é a cantora da calcinha preta, que é a Paulinha Abelha, né? Daqui a pouco a gente vai falar até sobre o estado de saúde dela, que até ontem eu sabia que ela está em coma, né? Por conta de problemas nos rins. Quando fala assim, problemas nos rins, é claro que o caso dela tem que ser estudado, tem que ver o que é realmente, não dá para se falar e analisar superficialmente. Porém, olha ela aí, né? Ela está internada no hospital da Unimed, em Sergipe, iria ser transferida para outro hospital, mas parece que não tinha dado certo, já eu explico tudo para vocês. Mas assim, doutor, uma pessoa que ela não bebe água, ela pode... Eu tive na infância a infecção urinária, ela pode causar infecção urinária e diversos outros problemas nos rins, não é isso? Isso. Infelizmente, o quadro dessa celebridade é bem grave, pelo que a gente vê nas mídias, né? Eu também não sei do que se trata, só tem essa notícia genérica a respeito que é um problema renal. Mas sim, a água você deve ingerir com extremo cuidado e rigor para evitar esse tipo de problema. O principal órgão afetado é o rim, né? Que é o órgão que faz toda a filtragem do sangue, toda a remoção de substâncias tóxicas. E a não ingestão adequada pode trazer problemas, sim, no funcionamento dos rins, favorecendo o surgimento de infecções urinárias, de cálculos renais e outros problemas. Verdade. Inclusive, até nos animais mesmo, gente. Eu que crio gato, infelizmente eu perdi um gato recentemente, não por esse motivo de problema nos rins, mas no ano passado a gente passou um ano cuidando dele por conta da questão que ele não estava ingerindo a água, de forma correta e tudo, e acabou dando uns cristais, inclusive, né? Do mesmo jeito que acontece com os humanos, acontece também com os pets, né? Então é um cuidado que tem que ter. E o ideal, vamos dar aquelas diquinhas assim que sejam essenciais, que a gente sabe que não pode faltar. Acordou, né? É importante já ingerir em jejum que certa quantidade de água, com a orientação, porque tem muita gente que também ingere já água com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de limão, para poder a gente emagrecer, da saciedade. A gente vai saber se é verdade, se é mito, qual a orientação. Existem muitos mitos em relação à hidratação. Na verdade, tem um cálculo aproximado, que também não é tão rígido, de 25 a 50 ml por quilo, que o indivíduo de peso médio deve ingerir, com diversas variáveis. A variável pela porcentagem de gordura, pela atividade que ele faz, pelo tipo de dieta, pela faixa etária, pela condição climática da região que ele reside. Então, tudo isso são variáveis que vão influenciar na ingestão daquele cálculo ou mais, certo? Então, não existe uma regra clara para isso de, ao acordar, ter que tomar em jejum, adicionar outras substâncias que favorecem o emagrecimento. Isso tudo é muito mito, muita lenda midiática, né? Mas o que se sabe é isso, é manter essa média. Num cidadão comum, mediano, de 70 quilos, ele vai, por esse cálculo, pegando o cálculo mínimo, ele vai ter que ingerir de 2.100 a 2.500 ml de água por dia. E aí, aqui na nossa região, que é muito quente, você tem que majorar sempre, né? Verdade. Então tá aí a orientação, mas a gente quer saber agora de você que está em casa. Então a gente fez aqui algumas cartelinhas que tem aí perguntas dos nossos telespectadores e que a gente vai responder se é verdade ou se é mito, diante também dessa que eu já citei aqui. Então vamos para a primeira cartela, aí no vídeo, acompanha com a gente, estamos conversando com o Dr. Breno Santos, você que ligou a TV agora, falando sobre beber água, a importância de beber água corretamente. Dr. Breno é clínico geral e vai falar agora, beber água extremamente gelada. E aí, doutor? O problema de ingerir... mito ou verdade? O problema de ingerir água extremamente gelada são para os pacientes que têm alergia respiratória. Você pode desenvolver Para mim é um problema, porque dá logo uma dor de garganta, criança que está vindo do sol quente e aí de repente bebe logo um monte de água gelada, acho que esse choque térmico pode acontecer, né? Sim, aí pode desencadear uma crise de rinite alérgica.
Sem falar nos pacientes que têm intolerâncias alimentares, está fazendo tratamento de gastrite ou tem uma extrema sensibilidade. Ao ingerir alimento com uma temperatura muito discrepante do corpo humano, você pode causar desconforto, dor. Verdade. Na sequência, a gente tem mais uma perguntinha sobre verdade ou mito: beber água mal armazenada. Em que âmbito a gente pode explicar sobre esse quesito? Tem que ter muito cuidado com águas armazenadas em garrafinhas, por exemplo, em academia, você não veda adequadamente, passa de um dia para o outro dentro do carro, você não sabe a origem dessa água, então tem que ter muito cuidado com a contaminação. Então essa garrafinha a gente tem que ter ela sempre bem lavadinha, porque a gente já viu que tem térmicas, tem umas que são de inox, outras são de plástico. Qual é a ideal ou não tem? O ideal é que você faça a higiene diária. Certo. Sempre fazer a higiene diária, cuidadosa, e usar sempre água de procedência boa, né? Filtrada de preferência, ou que passe por processos industriais de filtragem. Vamos para a próxima cartela, onde a gente pergunta sobre beber água diretamente de rios. Verdade ou mito? Com certeza, doutor, essa daqui. Não pode. Acabei de falar a respeito da procedência, né? A água in natura, a água na natureza, dificilmente nós temos à nossa disposição a água na condição ideal de ingestão. Tem que ter muito cuidado com contaminação, principalmente rios que passam por cidades, que recebem dejetos enfim. Você pode estar ingerindo bactérias, enfim, outros micro-organismos que podem causar doenças graves. A gente vê muito a questão da água saborizada, que você pode estar colocando um pau de canela dentro, que traz inúmeros benefícios, as rodelas de limão, de hibisco, gengibre, hortelã, enfim. E aí acaba que fica armazenado e ela deve ser consumida logo, né? Porque se ficar de um dia para o outro, já com um certo tempo, já pode ser prejudicial também, não é isso? Isso. As infusões são táticas milenares para saborização e extração de alguma substância benéfica das plantas, mas a recomendação que eu dou é que sempre faça ingestão de água preparada por profissional habilitado, no caso nutricionista. Sim. Porque ele vai saber as dosagens ideais, as quantidades ideais e as substâncias ideais que ele pode botar naquela água. Você não pode preparar uma água saborizada a esmo, até porque também você não sabe a condição que veio aquele alimento que você colocou na água. Também o tempo e a condição que ela é armazenada, a temperatura, se está exposta ao ar ambiente. Enfim, sempre ter muito cuidado com a condição que a água está. Sim. Doutor, eu, por exemplo, cresci ouvindo essa questão de que, por exemplo, não vamos comer bebendo água, tem que comer para depois dar um tempo e beber água. O que é correto de fato? É melhor beber uma certa quantidade, ingerir uma certa quantidade de água antes das refeições, ou durante não dá certo, ou esperar realmente depois? Esse é um ponto importante, é o meu dia a dia no consultório, é a área que eu atuo, o aparelho digestivo, e também tem muito mito em relação a isso, né? O cidadão, o indivíduo que faz a sua alimentação porcionada, ou seja, naquela quantidade ideal, de preferência tendo passado por uma orientação de um profissional habilitado, de um nutricionista, ele está livre, ele está à vontade para ingerir em torno de 150 a 200 ml de líquidos junto da refeição, desde que ele não tenha um outro problema que impossibilite isso. Que sejam os problemas gástricos, no caso, né? Principalmente refluxo. É verdade. Mas a maior parte da população, a gente sabe que ingere um volume muito grande de alimento. Então, a gente perde esse lastro de possibilidade de ingerir líquidos junto da refeição. Essa entrevista serviu para mim direitinho, viu, produção? Porque eu cheguei a ter a ânsia de vômito porque tinha ingerido uma alimentação que não foi em grande quantidade. Como eu tenho um problemazinho de refluxo, eu fui beber água com muita vontade, né? Então eu ingeri bastante água. Então veio o quê? A ânsia de vômito, né? Isso. Para quem tem um refluxo, ele não deve ingerir líquidos de forma nenhuma junto das refeições. Tem que aguardar em torno de 45 minutos a 1 hora após a refeição. Mas se estiver com muita sede, está naquele horário bem quente, bebe a água 15 minutos antes de se alimentar, aguarda um pouquinho, depois come. Isso. Olha, doutor, nós temos aqui uma participação de um telespectador. Olá, bom dia. Agora, você pensa que eu estou enxergando, Amanda? Paciente oncológico e diabético. Oncológica. E diabético. E paciente diabético. Devo beber muita água? Sim. Não colocou o nome, né? É um indivíduo que tem duas doenças bem características e com condutas individualizadas. O paciente diabético, por exemplo, é um paciente que tem que estar todo muito bem alinhado, tanto a alimentação quanto a sua medicação de controle glicêmico. É recomendável que ele ingira bastante água.
Agora, a questão oncológica aí está muito genérico, eu não sei qual é o tipo de câncer que ele tem, qual é o tipo de tratamento que ele faz. Mas, geralmente, o paciente oncológico também pode ingerir bastante água. Tá, aí foi a Leda que mandou mensagem para a gente. Obrigada, Leda, pela sua participação. A não ser que o problema dele envolva os rins e aí ele tem algum tipo de insuficiência renal. É a única condição em que o paciente não pode ingerir grande quantidade de água. É o paciente que tem insuficiência renal e insuficiência cardíaca congestiva. Ele tem restrição. O restante, a maior parte, pode ingerir à vontade. A entrevista está ótima e tem mais perguntas do nosso telespectador. Doutor, esqueci meus óculos. Vamos ler aqui a próxima. Mônica, aqui no condomínio onde moro, a água de poço tubular. Será que faz mal ingerir? Eu tô igual criança, né? Deve passar por processo de filtração, no mínimo, né? Nós temos um produto de grande valor mundial, considerado o melhor sistema de filtração do mundo, é o nosso filtro de barro. Barato, simples, todo mundo pode ter em casa. Eu acho tudo. Coloque sua água no filtro de barro, passe pelo processo de filtração, depois você pode tomar. Tem que ter cuidado com a água de poços tubulares, que geralmente eles têm graus de salinização muito alto. São águas que normalmente não são potáveis. Tá vendo aí, ó? Às vezes a gente desconsidera, não, isso aqui é do tempo da minha avó, mas tá vendo? Tem uma utilidade muito grande, né?